Muito bem, estamos de volta com o programa Evidência deste sábado. Vamos falar de luto? A gente sabe o quanto é difícil lidar com a perda dos nossos entes queridos, especialmente em situações como o Dia de Finados, que será celebrado na próxima quinta-feira, quando a dor é revivida de forma mais intensa. E para falar sobre este assunto, eu converso com a psicóloga Cristiane Gueno. Bom dia. Bom dia, Ângela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Cristiane, a gente poderia definir o luto, a sensação de luto? Sim. O luto é o percurso que envolve toda a perda, todo sentimento de perda. Então, o luto, mais que um sentimento, ele é a experiência, é a vivência de se perder algo ou alguém que é muito importante. Não só em situações de morte, apesar de que hoje a gente vai falar mais especificamente sobre isso, mas o luto ele está envolvido sempre que algo se perde. Então, num divórcio, na perda de um emprego, na mudança de cidade, de um animalzinho de estimação. Sim, uma mudança de posição social. Então, é muito comum a gente ter luto no pós-parto, em que a mulher ela já não é mais uma mulher sem filhos, ela é uma mulher com filhos, então ela perde toda a posição, a posição de a mulher para ser a mãe do fulano, então você tem uma sensação de luto. Então, luto é quando se perde algo. Agora, falando da perda de entes queridos, assim, é muito difícil lidar com essa perda de saber que essa pessoa não vai estar mais entre nós, no nosso convívio. E aí, como lidar nesse primeiro impacto? Olha, o luto tem algumas fases que não necessariamente todas as pessoas passam por ela, mas via de regra a gente identifica no primeiro momento a negação. Não, isso não está acontecendo comigo, isso não aconteceu, é mentira. Para depois o sujeito passar para a raiva, de por que comigo, ou o que foi que eu fiz para merecer isso. Num outro momento ele pode então barganhar. Se isso for mentira, eu prometo que eu nunca mais vou beber, eu prometo que eu nunca mais vou sair, tentar negociar. Para só então, depois de um tempo e depois de experimentado essas fases, o sujeito então partir para a aceitação. Essas fases não têm um tempo cronológico, não posso te dizer assim que elas acontecem em uma semana, em um mês, em 10 anos. Depende muito de cada indivíduo e da relação que aquele indivíduo tinha com a pessoa que morreu. Mas após passar destas fases, aí sim a gente diz que o processo de luto ele foi concluído. Embora ainda persista, ainda fica um ranço, que é a saudade, que é a falta e que não se preenche mesmo, não tem como taponar essa falta que alguém que nós amamos muito nos deixa ao partir, né? Realmente, lidar com a morte assim é muito difícil. Eu estou vivendo essa experiência, eu digo, do luto ainda, porque agora nessa semana faz um ano que eu perdi meu pai. É assim, na verdade, eu fui perdendo meu pai aos poucos, porque ele estava acamado, muitos anos doente, em virtude de diabetes. Então, assim, por mais que você saiba que não tem volta, que a pessoa não vai mais recuperar a saúde, mas quando vem a notícia, é bem difícil, porque daí cai a ficha, acabou. Por mais que você estivesse preparado. Sim, por mais que você tivesse o que a gente chama de fator atenuante para o luto, né? Uma morte esperada, né? Um sujeito em cuidados paliativos que você sabia que ia terminar na morte. Mas quando essa morte ela vem de maneira repentina, por exemplo, é algo que para nós profissionais da saúde a gente fica atento, porque esse sujeito pode ter uma dificuldade um pouco maior de elaborar esse luto. É pior. A gente não fala em luto patológico porque a gente não associa em nenhum momento o luto com algo doentio. O luto não é doentio. Ele é um processo, um triste processo, mas necessário. Mas a gente fala de um luto complicado, aquele luto que se arrasta, que impede o sujeito de estabelecer novas relações sociais. E quando a gente tem então uma morte que ocorre de forma repentina, ou marcada às vezes por violência,
ou a relação desse sujeito com a pessoa que faleceu era uma relação de muita dependência, esse luto pode, não necessariamente vai se complicar, mas ele pode vir a se complicar. Então a gente tem que ter assim um pouquinho mais de cuidado com a pessoa que ficou. E geralmente o primeiro ano é o mais difícil, né? Que é o primeiro aniversário da pessoa que faleceu. Isso, aniversário de morte. Na verdade, você tem os marcadores culturais que você vai ter que passar por eles sem a pessoa. Então, tem Natal, tem Páscoa, tem aniversário de nascimento, aniversário de morte. E nestes momentos a falta ela fica muito marcada, muito pontuada. Então, sim, tende a ser o ano mais difícil. Eu conheço algumas mães e pais que perderam seus filhos e que essas pessoas nunca mais recuperaram aquele brilho no olhar. Você olha para essas pessoas, você vê uma tristeza, né? O que acontece com essas famílias? O processo de luto, ele tem a magnitude daquilo que se perdeu, né? E a relação de pai para filho acredito que é a relação mais intensa e mais valorizada que a gente tem na nossa sociedade, na nossa cultura. Então o luto, ele assume essa grandeza. E talvez essas pessoas nunca vão recuperar esse brilho no olhar. Elas estão doentes por causa disso? Não necessariamente. Às vezes continuam trabalhando, continuam tendo relacionamentos afetivos com amigos. Então isso me dá o sinal de que às vezes elas ainda estão vivenciando esse processo de luto delas, mas conseguem ter relações produtivas, mesmo sem nunca mais voltar a ter esse brilho nos olhos. Algumas famílias ainda mantêm o quarto, não quer se desfazer das coisas da pessoa que partiu, né? É muito comum espalhar fotos do filho que faleceu pela casa para não perder ele na memória. Sabe? Como se estivesse ali presente, como se né? E para a imagem ficar sempre presente, porque depois de um tempo, quando não vemos uma pessoa, vai desbotando, né? Uhum. E para isso não desbotar, muitos pais fazem isso. E ok, se é isso que está garantindo a eles um suporte, uma vida funcional, por que a gente vai mexer nisso, né? Uhum. O problema é o quê? Mantém o quarto, mantém as fotografias, e o mundo lá fora encerra nisso. Não existe uma relação com o mundo exterior. Aí a gente tem um curso anormal. Mas se apesar disso o sujeito consegue ter uma vida produtiva, a gente precisa respeitar. É a maneira que ele está elaborando esse luto. Já outras pessoas fazem desse luto uma forma de tomar algumas atitudes, né? Fazer algum projeto, criar alguma ONG, dependendo do que aconteceu com aquele ente querido, né? Sim, sim. A psicanálise fala que de grandes tragédias surgem movimentos muito bonitos, né? A arte mostra isso, né? E exemplos de altruísmo também. É muito comum, tem uma ONG fantástica de São Paulo que é a Alpapato, na Laura Parque para Todos, que o pai, após perder a filha, passou a oferecer parques de diversões para crianças com deficiência. Então, assim, de uma tragédia familiar, ele fez maravilhas para inúmeras crianças. Mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo vai elaborar o luto por esse viés. Algumas pessoas conseguem, e que bom, porque todos nós somos presenteados com essas atitudes, né? Agora, falando da superação do luto, hoje a gente pode contar com suporte medicamentoso, com o auxílio de um psicólogo. Na verdade, assim, o luto na fase aguda, né, pós-notícia, o suporte medicamentoso é fantástico. Porque esse sujeito tem que comer, tem que dormir. Sim, porque senão... Ele tem que dar conta, às vezes, de burocracias que envolvem a perda. Então, que bom que existem medicamentos e que existem profissionais habilitados para indicar a medicação correta quando ela se faz necessária. Passado esse período agudo, o profissional ou o psicólogo é fantástico, mesmo num luto normal, porque o sujeito vai ter muita vontade de falar, de reviver, de recontar o que antecedeu, o que veio depois, de voltar lá atrás e trazer à tona alguma coisa. Aí a psicoterapia é fantástica, mas se não tem acesso à psicoterapia, bons amigos que sejam bons ouvintes e que não reclamem de estar ouvindo pela 10ª vez a mesma história.
Pessoas que têm alguma religião, a religião Ajuda ela muito, dá né? um suporte muito bacana. Para quem tem, não adianta arrumar uma neste momento. Só por isso, né? Mas para quem tem é muito legal também. E retomar, assim que for possível, a vida mais próxima do que você tinha. Não a mesma, porque a mesma não volta. Mas voltar aos poucos a trabalhar, a sair, a conviver com pessoas. Olhar coisas boas, né? Olhar que a vida tem coisas boas também, né? Sim, e que talvez o que te era mais importante se foi, mas ainda ficaram coisas e pessoas muito importantes também. Né? Culturalmente a gente fala pouco sobre a morte, né? As pessoas têm um certo tabu, não gostam que falem sobre isso, e é uma coisa que ninguém está longe de escapar, né? Isso é muito contemporâneo, né? Há décadas atrás, a morte ela era mais normal. Você nasce, você morre. A gente teve o advento da medicina e das técnicas de cura, então morrer virou um fracasso. Né? Tipo, tem medicina, vai dar um jeito, né? As ciências da saúde, elas se aperfeiçoaram muito bem. A nossa expectativa de vida dobrou em décadas. Então, quem morre atesta que fracassamos, né? Então, a gente não quer falar de fracasso. E a morte envolve o sentimento de tristeza, que é um outro tabu na sociedade, né? A gente tem que estar bem e feliz o tempo todo. E não tem como estar feliz diante da morte. Então, na cultura ocidental, sim, ela é um tabu. E que pena, porque aquilo que a gente não fala, adoece. Então, a gente tem que falar sobre, a gente tem que comentar sobre. E como preparar as crianças, por exemplo, para essas situações? Pode levar no velório, no cemitério? Olha, depende muito da idade da criança, né? Que nível de linguagem ela tem, porque morte é um conceito muito abstrato, né? O nunca mais, né? O para sempre, demora-se alguns anos para a gente aprender isso. Então, a idade dessa criança, o nível de linguagem dela e como essa família lida, né? Então, às vezes você tem uma criança de 6 anos de idade que os pais nunca conversaram com ele sobre morte e querem levá-lo ao velório da avó. Será que é uma boa ideia? Ele vai participar, ou então ele vai lá e vai ficar quanto tempo, né? Ele sabia que essa avó estava doente. Então, assim, a criança pode sim participar dos rituais que envolvem a despedida de um ente querido, desde que isso em algum momento já tenha sido contextualizado a ela. Mas como a gente vive um tabu em relação à morte, geralmente a gente não conversa com nossas crianças sobre o morrer, né? Para a gente encerrar nossa entrevista, nosso assunto muito bom, mas nosso tempo é curto, eu gostaria que você deixasse uma mensagem agora para aquelas pessoas que estão enfrentando o período de luto, chegada de finados. Que elas experimentem seus sentimentos, que elas se permitam viver o que estão sentindo, que não é errado, que não é feio estar triste e sentir muita saudade neste dia. E ter em mente que isso pode nunca passar, mas com certeza o tempo vai amenizar, vai melhorar, e você vai conseguir ter uma vida normal novamente, mesmo sentindo uma enorme falta daquela pessoa que já não está mais com você. Obrigada, Cristiane, por ter vindo ao nosso programa. Muito bom te receber. Obrigada. E a gente faz uma paradinha para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Continue com a gente. Cuide-se com a Derme Clínica. Tratamento clínico e cirúrgico de pele, cabelos e unhas. Rejuvenescimento facial e corporal. Toxina botulínica. Preenchimento com a técnica MD Codes. Laser de CO2. Microagulhamento. Peeling. Tratamento de manchas. Aplicação de Sculptra para estimular a produção de colágeno e melhorar o contorno facial. E microinfusão de medicações na pele no tratamento capilar. Derme Clínica. Localizada na Avenida Curitiba, no centro. Telefone 3544-0670.
Assuma o controle de sua cultura. O negócio é irrigar. Adquira o seu equipamento pivô com o líder em irrigação de precisão. O Grupo Irrigar Valley oferece soluções completas para você. Outorgas, licenciamentos ambientais, projetos, financiamentos, reservatórios, pivô central, linear, rebocável, corner, pender, 5 polegadas e peças originais. Seguros, engenharia de irrigação e assistência técnica treinada na fábrica. Grupo Irrigar Valley. Lojas em Sorriso e Nova Mutum. Quer reduzir medidas? Perder gordura localizada? Então conheça as massagens mais eficazes com a Maria Esteticista. Massagem modeladora, massagem relaxante, drenagem linfática, pré e pós-operatório, limpeza de pele. Ligue agora e agende sua avaliação pelo telefone 996370954. A Maria Esteticista atende no Centro de Beleza Mariás, na Perimetral Sudoeste, 2880, Bela Vista. Hello. Tchau, Pudim! Olha só quem está na WizKids. Faça a matrícula e concorra a 5 viagens com acompanhante para Orlando. Embarque nessa, Meu Malvado Favorito 3, somente nos cinemas.